Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga. Que bom que você está aqui, que bom que você clicou no vídeo para assistir. É um sinal de que você aprecia a palavra de Deus. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre toda a sua família. É o que eu te desejo, tá bom? Aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida. Se você está aqui, não é por acaso. Eu gostaria muito que você ficasse até o final da mensagem e se você gostar da mensagem, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Isso é muito importante, tá bom? Ajude assim a semear a palavra de Deus a mais pessoas. Bem, o texto bíblico para esta mensagem está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O tema da mensagem de hoje é Deus age na fraqueza. E o texto de 2 Coríntios fala exatamente disso. As palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 10, diz: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essas são as palavras conhecidas do apóstolo Paulo, um texto muito usado por muitos pregadores, não é mesmo? Principalmente o final, quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse texto, o apóstolo Paulo disse que tem prazer, sente prazer nas fraquezas. O interessante é que parece que Deus gosta de pessoas fracas. E quando eu digo gosta, eu quero dizer que Deus se aproxima de pessoas fracas. Se aproxima de pessoas com corações partidos, pessoas que sofrem, mas que no fundo, embora cometam seus erros, suas falhas, pessoas que têm um coração bom. Eis o ponto principal. Deus olha nosso coração. E isso é maravilhoso, não é mesmo? Porque afinal, seremos julgados por Ele de forma justa. Bem, se acompanharmos a história humana e bíblica, veremos pessoas que Deus as chamou de amigos, servos fiéis, pessoas que foram usadas tremendamente por Deus, mas que cometeram deslizes graves, pecados graves. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus para libertar toda a nação de Israel. Um homem tremendamente usado, mas o gênio dele não era nada bom, não era dos mais fáceis. E por causa disso, ele matou um egípcio e para complicar ainda o enterrou pensando ninguém ter visto. Depois, quando ele foi acusado desse crime, ele fugiu com medo de morrer. Também Sansão, por desobediência, perdeu sua força e morreu tragicamente na mão de uma mulher que o seu pai havia dito para não se envolver, que é Dalila, que o enganou e ele contou onde estava a sua força. Davi, um outro servo de Deus, o rei Davi, que amava muito a Deus, mas caiu em pecado por força da fraqueza, que era as mulheres. Tinha todas as mulheres que ele quisesse, mas se encantou com uma mulher casada, com uma mulher que estava no terraço tomando banho, e não só a desejou, como a possuiu e ainda matou seu marido para não ser descoberto. Mas tinha um coração tremendo e arrependido. No Novo Testamento temos Pedro, o apóstolo Pedro, medroso, temperamental, afoito, impetuoso, e quando Jesus foi preso, cortou a orelha do soldado romano Malco, e em sua frente Jesus curou o ferimento do soldado e repreendeu o apóstolo. Então note, pessoas que cometeram pecados graves, e mesmo depois desses pecados, dessas falhas, dessas fraquezas, continuaram sendo usadas por Deus.
Quando eu digo fraco, eu falo de pessoas que erraram, que vacilaram na fé, vacilaram na conduta, vacilaram no caráter, mas pessoas com profundo relacionamento com Deus, a ponto de suas falhas serem uma oportunidade de poderosa intervenção de Deus em suas vidas. Meu querido irmão, irmã, hoje não é diferente. Deus continua aceitando e atraindo ao seu Filho Cristo homens e mulheres cheios de falhas, mas que têm um coração pronto a se arrepender. Todos nós somos falhos. Podemos enumerar listas de fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, emocionais e até de caráter. Todos nós temos. O importante é saber o que fazer com cada fraqueza. Se as usamos para o mal ou as levamos perante o nosso Deus, aquele que pode perdoar pecados, em nome de Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, você pode ter muitas habilidades, você pode ter muita capacidade, muito conhecimento, muita sabedoria. Nada disso importa. Deus não fica impressionado com as nossas forças, sabia? Quem somos nós? Isaías 55, 8 e 9 disse que os pensamentos e os caminhos de Deus são bem mais altos que os nossos. Deus não fica impressionado com as nossas forças, nem com a nossa capacidade de vencer o possível. Só que tem uma coisa: Deus fica encantado quando damos conta de vencer a barreira que nos é posta, quando damos conta de vencer obstáculos colocados em nossa frente que nos faz sofrer muito, mas quando erguemos a cabeça e continuamos em frente e seguimos rumo à vida que Ele nos promete, isso sim deixa Deus encantado. Olha, você, eu, todos nós, não temos fraquezas por acaso. Essas fraquezas são a fonte de manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus sobre nossas vidas. É o meio que Ele pode te usar e você não se engrandecer. Nesse mundo, ninguém, absolutamente ninguém, é brilhante. Se você acha que alguém é brilhante, que um ser humano é brilhante, pergunte isso àquelas pessoas que convivem com ele. Você verá que não é. Porque quem convive ao lado dessas pessoas sabem que elas são imperfeitas e cometem muitas falhas e erros. Porque muitas vezes podemos aparentar ser perfeitos em público, mas o nosso particular só Deus conhece. Ser forte é bom, mas se nos considerarmos fortes demais, pode gerar em nós individualismo. Mas quando admitimos nossa fraqueza e buscamos a força de Cristo em nossas vidas, Deus não fica limitado às nossas limitações. Ele usa as nossas fraquezas para nos fazer crescer ainda mais nele, pois somente no seu Filho Cristo somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque Deus, através do seu Filho Cristo, age na fraqueza. Precisamos admitir que somos falhos, fracos e cheios de defeitos, não apenas olhar o próximo e a criticar. Seja sempre honesto consigo mesmo. Sua visão honesta sobre você irá mudar também a sua visão sobre os outros. Não podemos esquecer, somos apenas humanos. Nossas fraquezas
nos impede de sermos arrogantes. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre sua fraqueza na segunda carta aos Coríntios, também capítulo 12, um pouquinho antes, no versículo 7. Ele disse: "E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais." O apóstolo Paulo sabia que se ele deixasse, o seu espírito se exaltaria no seu saber e ele perderia a sua intimidade e aprovação de Deus. Não deixe que isso aconteça com você. Não desanime nunca. Lute com suas fraquezas. Não as deixe te desanimar nem tirar você do alvo, que é Cristo Jesus. Somente Deus consegue enxergar em suas fraquezas um ponto forte para atuar de forma milagrosa, porque Deus age na fraqueza. Paulo disse: "Quando sou fraco, aí sim, em Cristo sou forte", porque Deus, através de Cristo, age quando estamos fracos. O poder de Deus só se aperfeiçoa em nossas vidas pelas nossas fraquezas. Então, meu querido irmão e irmã, esteja atento à voz do Espírito Santo sobre sua vida, pois Ele é quem nos capacita a realizar a obra de Deus, pois o chamado de Cristo já foi dado e cabe a nós a realização da obra dele aqui na terra. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Cristo nos ordenou. O texto diz: "E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Cada um tem seu lado de fraqueza e cada um Deus usa da forma que Ele deseja. Não faça da sua fraqueza a sua arma para manipulação ou para conquistas desonestas. Também não deixe que seus medos se tornem empecilhos para a realização da obra de Deus em sua vida. Lembre-se, meu querido irmão e irmã, Deus conhece você e Ele te ama como você é. Não se esqueça disso, tá bom? Essa era a mensagem que eu tinha para você no dia de hoje. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.